Efésios capítulo 4. Vamos ler os últimos versos deste capítulo, a partir do verso de número 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Senhor, pedimos a Tua bênção sobre a Tua palavra. Sabedoria, Senhor, para entendê-la. Que o Teu Espírito possa trazê-la revelada a cada mente, cada coração. Que Ele tenha, ó Deus, toda a liberdade para operar nesta noite. Falando, Deus, a cada um de nós. Ensinando-nos, exortando-nos. Ó Deus, e tudo mais aquilo que o Senhor tem planejado, Deus, desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos terminando quase, a carta aos Efésios, depois fica faltando 2 capítulos só. E o bom de quando nós meditamos assim, na sequência, é que nós não escolhemos um tema. Quando nós fazemos uma pregação temática, nós corremos o risco de pregar sobre só aquilo que queremos. Mas quando nós pregamos todo o conselho de Deus, tudo o que está na palavra de Deus, nós confrontamos com a palavra também nos confronta. E nós meditamos em coisas que gostaríamos de ouvir e coisas que não gostaríamos de ouvir. Mas, assim a palavra de Deus, ela é um martelo que despedaça a penha, diz a Bíblia, e uma espada de 2 gumes, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que vai até a separação de juntas e medula, alma e espírito. No capítulo 1 ao 3, nós temos como temas marcantes o nosso chamado e o nosso privilégio. Do capítulo 4 em diante, a segunda parte da carta, nós temos como temas a nossa conduta cristã e os nossos deveres como cristãos. E o verso-chave é o verso 1:23, que diz que Cristo é o 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser Ele, Cristo, cabeça sobre todas as coisas,
e o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja, então, é um organismo vivo, o corpo de Cristo. E nós, cada um de nós, somos membros deste corpo. E como membros deste corpo, cada um de nós tem a sua missão, o seu chamado. Ninguém foi chamado apenas para esquentar a cadeira da igreja. E nós já meditamos no capítulo 4, que fala dos dons que foram dados à igreja. E hoje nós falamos também no domingo passado sobre a nossa participação na vida cristã. E eu disse que 95% é transpiração, 5% é inspiração. E hoje temos uma exortação do Espírito Santo, através de Paulo, de uma maneira bem direta para cada um de nós. No domingo passado nós vimos aqui alguns imperativos, ordem de Deus, que temos que fazer. Nós vimos no verso 22, despojai-vos do velho homem. Verso 23, renovais no espírito do vosso entendimento. Verso 24, revistais do novo homem. Despojar do velho homem, tarefa nossa. Revestir, né, do novo homem também compete a nós. Renovar no espírito do nosso entendimento é função nossa, através da palavra de Deus e a operação do Espírito em nós. E ele começa o verso 25 dizendo de maneira bem clara: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. O texto não diz, Deus vai fazer com que você pare de mentir. Ore a Deus que você vai parar de mentir. Frequente a igreja que você vai deixar a mentira. O texto diz, deixando a mentira. Então o texto é bem claro. Quem é que tem que parar de mentir? Cada um de nós. E o texto termina dizendo, fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, deixar a mentira, parar de falar mentira, não mentir, é uma questão de decisão pessoal. Você fazer como Zaqueu, a partir de hoje eu decido. E sempre que você falar uma mentira, voltar, consertar e pedir perdão a Deus. E com isso você vai começando a praticar o falar a verdade, até que você naturalmente vai falar a verdade. E quando for tentado a mentir, você não vai se sentir bem. Aquela lâmpadazinha que eu comparei à febre vai te incomodar. Então, ele diz, deixando a mentira, é para abandonar. Como ele havia dito aí também no verso anterior, né? No texto anterior que nós meditamos no domingo passado, despojando-vos, abandonando, deixando de lado, largando, né, o velho homem, se desvestindo daquele velho homem e se renovando
do novo homem criado segundo Deus, que você pode depois, em 1 Coríntios 15, ter mais detalhe como isso acontece. E ele diz então, deixando a mentira. É uma questão de posicionamento, de decisão, não é? De cada um de nós. Mas, antes de conhecer a Cristo, a mentira era algo natural. Mas se tornava um hábito. E os hábitos, eles são adquiridos e podem ser abandonados. Por isso o texto diz, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Lembrando o texto-chave que nós lemos, né? Cristo cabeça, nós somos o corpo. Pertencemos ao corpo de Cristo. E então, precisamos falar a verdade. Sem dizer, né? Todo mundo conhece o texto de João 8,44, quando Jesus diz para aquela liderança da época, vós sois filho do diabo, porque ele é mentiroso desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Então, quando ele fala a verdade, quando ele fala mentira, ele fala daquilo que ele é próprio. Então, a mentira é um princípio de Satanás. E quando você se despoja do velho homem e se reveste do novo homem, criado segundo Deus, como está no verso 24, logo acima, vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, nós não podemos mais andar dentro do princípio do diabo, mas dentro dos princípios de Cristo. E o verso 26 diz, irai-vos e não pequeis. Olha, como ser humano, nós temos a tendência, né, de quando contrariados ou alguma coisa que nós não concordamos, nós ficamos irados. Mas nós não podemos deixar que esta ira nos leve ao pecado. Então, esse texto pode ser interpretado, principalmente a segunda parte, de duas maneiras. A primeira é não deixe que a ira te leve ao pecado. E a segunda parte do texto, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Pode ser interpretado de duas maneiras. Não fique irado, né? Durante muito tempo, né? O sol se ponha e nasça de novo e se ponha e você continua irado. Por quê? Porque a Bíblia diz, por favor, Eclesiastes, capítulo 7, 9. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Eu gosto da versão que diz assim, a ira se abriga no coração do tolo. E uma pessoa irada, ela fala coisas que depois se arrepende, ela pratica coisas que depois se arrepende, faz coisas que depois às vezes não consegue consertar, toma decisões que são prejudiciais, né? Por isso eu gosto muito daquele texto lá de Isaías, capítulo 26, verso 20, fala assim, vai, povo meu, vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti,
Esconde-te só por um momento até que passe a sua ira. Então é melhor que você se afaste, né? E se acalme. Tinha um especial, né, que quando ele chegou, ele ficava às vezes irado. E quando ele estava irado, se ele pegasse alguém, né, ele tinha 2 dentinhos assim, que ele fazia estrago. Ele ficava irado e você segurava. E perguntaram para ele, posso soltar? Você já está calmo? Ele, não. Só na hora que ele falasse, pode, você podia soltar. Porque aí já estava calmo. A ira já tinha passado. Então nós precisamos atentar para isto. A ira, ela pode fazer você perder o emprego, perder o casamento, perder relacionamento, perder tantas coisas, né? Perder a liberdade. Que irado você pode fazer algo que depois você vai para trás das grades por causa disso. Então, meu amado irmão, lá no capítulo 12 de Romanos diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você irado, você fala, ofende, né? Fala coisas. Tem gente que consegue falar coisas, né, que machucam muito. E também você pode fazer coisas terríveis, irado. E depois que a ira passa, não tem conserto. Então, é Tiago, né? Tiago 1,20 diz assim, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Romanos 12 diz, né? A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, fizeram uma coisa com você? Deixe que o Senhor faça a justiça. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Como eu falei, ficar irado muito tempo, e nem também, quando o sol brilha, ele ilumina tudo. Você vê tudo que está, até onde sua vista alcança. E a pessoa irada, às vezes, né, ela mostra isso para todo mundo. E além de, como a Bíblia diz lá em Coríntios, né, as más conversações corrompem os bons costumes, acaba contaminando outros. E lá em Provérbios diz que nós não devemos andar com pessoas que facilmente se ira, porque nós aprendemos com ela e se tornamos iguais a ela. Verso 28. Aquele que furtava, furte mais. É isso que está escrito? Aquele que furtava, não furte mais. Então, se você estava acostumado, recebe um troco a mais, viu que está a mais, coloca no bolso, sai. Vê um objeto de alguém dando sopa, vai lá e pega. Ou pega alguma coisa de alguém sem autorização. E para Deus não existe distinção entre roubar uma agulha ou o Banco do Brasil. Ou é o princípio, furto, roubo.
Ah, mas foi só uma agulha. Foi um roubo. Então, ele diz, aquele que furtava, não furte mais. E para não furtar, não roubar mais, o que é preciso? Apenas uma decisão. A partir de hoje eu não vou furtar nem roubar mais. Não é meu, eu não pego. Se alguém tem algo que eu não tenho, eu preciso, eu peço, se não, né? A primeira coisa que o cristão faz é orar. Porque o compromisso de Deus é com nossa necessidade. Então Deus, Ele supre a necessidade. Até uma moedinha do cofrinho de alguém, se você vai lá e pega, é roubo. Se você orar, Deus supre a sua necessidade. E Ele sabe que você precisa muito antes de você pedir. Ele diz, pedi e dá-se-vos-á. Agora, se você está orando, ainda não recebeu, é melhor que você peça. O não você já tem, né? Peça. A pessoa te empreste ou te dê, do que pegar. Do que furtar. Ah, é em casa, é parente, mas é furto, é roubo. Então, meu amado irmão, se não é seu, não pegue. Se você quer, orou, não ganhou, fala, irmão, eu estou orando por isso, Deus não me deu ainda, não me deu condição de ter, me empreste, deixa eu usar. Agora usou, estragou, conserte. Pegou emprestado, devolva. Seja o que for. Pegou emprestado uma caneta, um livro, o que for, devolva. Porque quando você não devolve, você está roubando. Eu gosto de um texto que está em Eclesiastes, não sei se a mesa vai achar aí, diz assim, apanhai-me as raposinhas, porque as raposinhas é que destroem a vinha. Vocês já ouviram um ditado antigo, graveto é que derruba a panela? E às vezes você acha que tem que se prevenir contra as coisas grandes, matar, né? Roubar e outras coisas mais. Cantares, capítulo 2, 15, a palavra de Deus diz assim, apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Normalmente as vinhas eram chácaras, né? Ou sítios que cada israelita trabalhava na terra. E normalmente eles faziam a choupana, onde eles ficavam ali de vigia. Isaías mesmo cita sobre aquele povo que seria deixado com uma choça num pepinal. Uma lavoura de pepino, né? Mas quando eles faziam a vinha, eles faziam a cerca para evitar a entrada de animais grandes, camelo, jumento, ovelha, né? E deixava espaço pequeno por onde as raposinhas entravam. E a raposinha ia nos pés de uva que estavam em flor e comiam ali aquelas flores. E não havendo flores, não há polinização, não há fruto.
então destruía os vinhedos, destruía as vinhas que estavam em flor. Às vezes nós nos preocupamos em fazer uma lista de pecados, né? E fazemos uma cerca. Ah, isso eu não posso fazer. Mas esquecemos das pequenas coisas. E às vezes o detalhe está nas pequenas coisas. Então, meu amado irmão, precisamos a cada dia da direção do Espírito de Deus, da sabedoria, e precisamos da unção de Deus, né? Para estarmos atentos, não só aos pecados grandes, mas também os que consideramos pequenos, né? Verso 27. Nem deis lugar ao diabo. A Bíblia nos fala lá em 1 Pedro, capítulo 5, que o diabo anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para tragar. E na sexta-feira nós falamos aqui que nós estamos em guerra contra os principados e potestades, e falamos até das nossas armas. E esta guerra é diária. E o diabo conhece a palavra de Deus, conhece a Deus. O diabo, nós não podemos menosprezar, subestimar o poder dele. Poder, nem digo poder, né? A capacidade que ele tem de enganar, a capacidade que ele tem de levar as pessoas ao pecado. E o diabo, ele usa tudo que ele tem à mão. Até pessoas na igreja. Pessoas da família, amigos. Eu estava lendo não, né? Sem querer, eu mexendo lá no celular, olhando o nosso site dos Tenébrios, orem pelos Tenébrios, né? Eu ouvi ali um sujeito dizendo que certo irmão esqueceu de abaixar o volume do seu celular na igreja. Aí o pastor, pregando, aquele celular toca na maior altura. Aí o pastor para o sermão e exorta aquele irmão, né? Exorta aquele irmão. Que exortar tem um sentido, não é de tornar a colocar no caminho, mas para alguns exortar é xingar, é repreender, é falar alguma coisa, né, que constranja a pessoa. E aquele pastor falou com aquele irmão. E as pessoas do lado começaram a olhar para ele e murmurar, né? E aquele irmão todo sem jeito, né? E ele vai para casa e a mulher dele na cabeça dele. Pelo que ele havia feito na igreja. Ah, eu passei vergonha, ah, você não sei o quê, e foi, né? E aquele irmão
À noite ele não foi para o culto, foi para um bar. Chegando no bar, ele pediu uma bebida e deixou a garrafa cair. E aquela garrafa espirrou água em algumas pessoas, água não, a bebida, né? E ele se preparou para ser xingado, para ser atacado, né? Mas aquelas pessoas se levantaram e foram até ele e perguntaram se ele havia se cortado. Veio o gerente e o garçom trazendo o guardanapo para ele se enxugar, se limpar. O gerente deu um abraço nele e falou, isso acontece, né? E trouxe outra bebida para ele. Não, olha, isso é um brinde para você. É um brinde não, é cortesia da casa. E aquele irmão, a partir daí, ao invés de frequentar a igreja, passou a frequentar o bar. Não deis lugar ao diabo. O diabo só precisa de uma brechazinha. E às vezes, né, ele usa a vida do pastor, do membro, da família, usa quem está próximo. Lógico que ele pode usar pessoas de longe, mas normalmente ele usa os que estão mais próximos. E nós temos que ter sabedoria, que o diabo anda em derredor, procurando alguém para tragar. E nós, o apóstolo Paulo, tem um texto em Coríntios, eu esqueci aonde ele está. Se conseguirem dar um Google aí e achar, fala assim, para que Satanás não leve vantagem, né, sobre nós, porque nós não ignoramos os seus desígnios. Não é leve vantagem, não, fala a palavra lá. Então nós temos que saber, não podemos dar brecha para o diabo, porque o diabo trabalha. 2 Coríntios 2,11 diz assim, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Satanás quer tirar cada um de nós da fé da igreja. E torna, às vezes, a princípio, o mundo mais atraente do que a igreja. E a pessoa vai, depois que ela está presa nas garras do diabo, aí ele começa a mostrar a parte ruim. Mas aí para a pessoa sair já fica mais difícil. Então, nós não devemos deixar Satanás alcançar vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos os desígnios dele. O desígnio de Satanás é que cada um de nós se perca. O que ele tentava quando os discípulos tentavam chegar a Gadara, para Jesus iria libertar aquele gadareno que tinha uma legião de demônios. Ele tentou afundar o barco. Os discípulos de 5 da tarde até 3 da manhã conseguiram chegar no meio do lago, e o lago tinha 21 quilômetros de largura. Eles conseguiram, de 5 a 3 da manhã, percorrer 11 quilômetros só, devido ao vento contrário, devido às ondas. Estavam a ponto de ir a pique, quando Jesus veio andando sobre as águas, repreendeu
o mar e o vento, e houve bonança, né? E a tempestade e o mar se aquietou. Então, aquele que furtava, não furte mais. Parar de roubar, parar de furtar, é uma decisão pessoal. Você tem que dizer, a partir de hoje eu não vou roubar mais. Como eu não vou mentir mais, não é? E procurar também não irar mais. A ira já é mais difícil, né? Mas você pode, com o tempo, ir conseguindo o domínio próprio. Mas duas coisas práticas e fáceis de colocar em prática é parar de furtar, de roubar. E a Bíblia continua dizendo, verso 28, antes trabalhe. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele é muito radical. Ele diz assim, aquele que não quer trabalhar, não coma. Procure aí na Bíblia. Aquele que não quer trabalhar, não coma. Se a gente fosse aplicar isso hoje, hein? Tanta gente passando fome aí. Eu lembro que quando eu cheguei em Dias d'Ávila, as coisas eram difíceis, né? Mas tinha um irmão que a turma apelidou ele de 15 para as 12. 15 para as 12 ele chegava aqui na casa para visitar a gente, todo dia. Aí era convidado para almoçar, né? Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 3, 10, ele diz, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz, cada um prove do seu próprio labor, do seu próprio trabalho. Pode procurar também em Gálatas. Paulo diz, cada um prove do seu próprio labor. E o texto aqui diz mais, trabalhe para de furtar, para de roubar, trabalhe para você ter o que você quer, fazendo com as próprias mãos o que é bom, e ainda tenha com que acudir ao necessitado. Você terá para você e ainda terá para abençoar aquele que não tem. Agora, trabalhar tem que ser uma decisão de cada um. Tem gente que quando dá vontade de trabalhar, vai para um cantinho, senta lá, fica quietinho, até a vontade de passar. Né? Então, quando tiver vontade de trabalhar, vá logo trabalhar, antes que a vontade passe. Trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é a palavra torpe? Palavra de baixo calão. Tem gente que fala escalão, mas está errado. É calão. Palavra de baixo calão. Palavras que ferem a moral, ferem os bons costumes, né? Então, seriam palavras torpes. E não deve sair da boca do crente palavras desse tipo. Por quê? Porque a Bíblia nos diz, lá em João capítulo 8, quando Jesus diz, né, quem tem sede, venha a mim e beba, eu sou a fonte da água da vida.
Ele diz: aquele que crê em mim, conforme as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando a pessoa abrir a boca, ela só vai falar coisas que glorificam a Deus, hinos, cânticos espirituais, gratidão que está no coração dela. Então o texto diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para a edificação. Quando o crente, o cristão abrir a boca, deve sair da boca dele palavra boa para edificação. E também tem uma certa medida, porque estatisticamente, quem fala mais, erra mais. Isso é matemática, né? A probabilidade. Quanto mais você fala, mais chance de errar mais você tem. Porque a Bíblia diz lá em Provérbio que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Então, quando você fala menos, você erra menos. E o texto fala assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Supriu a necessidade, falou o que precisava falar, chega. Agora tem gente que fala mais do que o homem da cobra, né? Começa a falar, não para mais. E a Bíblia diz que até para edificar, você tem que falar somente aquilo que é necessário. E assim transmita graça aos que ouvem. Verso 30. Não entristeçais o Espírito de Deus. Há várias maneiras de entristecer o Espírito de Deus. Deixando de se alimentar da palavra, deixando de orar e principalmente não colocando em prática a palavra que você conhece. E a outra coisa é o pecado. E a Bíblia diz: não me entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Por quê? Porque o sujeito, quando ele é cristão, quando ele peca, ele se entristece e ele pede a Deus perdão pelo seu pecado e procura não pecar mais. Este é o caminho que a Bíblia nos indica. O salmista Davi, quando pecou, nós vemos ele lá no Salmo 51 dizer: Senhor, não tires de mim o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação. Em Salmo 32, ele fala: enquanto calei meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Verso 31. Longe de vós, bem longe de vós, toda a amargura e cólera e ira, gritaria e blasfêmia, bem assim toda sorte de malícia. Então aqui tem uma relação terrível, né? Amargura. A amargura, além de prejudicar você no seu relacionamento com Deus, ela ainda contamina outros. Porque você é amargurado, fala para outros, e as outras pessoas vão
ser contaminadas. Lá em Hebreus diz que a amargura, ela, além de impedir a bênção de Deus sobre você, ela contamina outras pessoas. Cólera e ira é a mesma coisa, né? A ira te leva a falar e fazer coisas que às vezes você depois não tem jeito de consertar. Que às vezes para consertar é muito difícil. Gritaria. Grito não é sinônimo de autoridade. Normalmente quem grita é quem não tem razão. Blasfêmias. Blasfêmias é normalmente contra Deus. E assim toda sorte de malícia. Malícia, maldade, que você maquina na sua mente e no seu coração contra as pessoas. E lá em Provérbios diz: não maquine o mal contra o teu irmão, que habita confiadamente junto de ti. Verso 32. Antes sede uns para com os outros benignos. Fácil, né? Os irmãos, tudo bonzinho, tudo, né? Você ser benigno. Aí o irmão aborreceu, já não faço mais nada por ele, né? Ele lá, eu aqui. Foi embora a benignidade. Compassivos. Outra palavra muito fácil. Perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo, como Deus em Cristo vos perdoou. Perdoar é fácil, não é? Hein? Hein? Ah, mas a Bíblia manda perdoar. Hein? Mas não esquece. Perdoar não é ter amnésia, esquecer o que aconteceu. É você, né, já não sofrer mais quando você lembra daquilo que aconteceu. Aquilo já não te faz mais sofrer. E a Bíblia diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Aí você vai botar brasas na cabeça dele. Aí ele é que vai ficar atribulado, né? Mas Pedro um dia achou que estava muito bom. Perguntou para Jesus: Jesus, se meu irmão pecar contra mim, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Jesus disse para Pedro: Pedro, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Quanto dá 70 vezes 7? 490 vezes. Por dia. Tem irmãos que conseguem te atribular 490 vezes por dia. Agora, Jesus estava querendo dizer o seguinte: se você perdoou 490 vezes, você já deve ter aprendido a perdoar. Não é?
Então, esse texto só apresenta para nós coisas fáceis de fazer. Largar mentira, falar a verdade, irar e não pecar, não deixar que o sol seja posto sobre a sua ira, expandir a ira para que todos saibam, ou ficar irado o tempo todo. A ira se abriga no coração do tolo, do insensato. Não dê lugar ao diabo. Ele só precisa de uma brechazinha na sua vida. E aí ele usa tudo que ele tem à disposição. Não furtar mais. Aquele que furtava, não furte mais. Lembre-se, para Deus não existe furto pequeno ou grande. É o princípio, furtar. Tanto faz você furtar algo pequeno ou o Banco Central do Brasil. Não deis lugar ao diabo, não furte mais, trabalhe, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, e também não fale muito não, seja conforme a necessidade. Quando você fala demais, você acaba se perdendo, né? E deixa de transmitir o que era necessário. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual você foi selado para o dia da redenção. E deixe bem longe de você toda amargura, toda ira, toda gritaria, blasfêmia, malícia. Sede uns para com os outros benignos, que faça o bem, sempre, né? Sempre disposto a fazer o bem, sem olhar a quem, sem tocar trombeta. Antes, sede benignos, compassivos, e perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor. Andar, nós já vimos aqui em Efésios, que não é bater canela não, é a maneira de viver. Viver em amor, como Cristo viveu a vida dele, amando e amou os seus até o fim. Como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício suave a Deus em aroma suave. Amém? Só coisas fáceis, né? Então vamos ler, reler, anotar, meditar e colocar em prática. E muitas coisas aqui só depende de nós. É nós tomarmos uma decisão. A partir de hoje, eu resolvo. Só isso. Não é fácil? É. Vamos ficar de pé e vamos orar? Senhor, agradecemos a Ti por esse culto. Pai, pela Tua palavra, que é dura, Senhor, mas é o que o Senhor quer de cada um de nós. Capacita-nos, Senhor, que o Teu Espírito possa nos incomodar
para colocá-la em prática a cada dia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.